Do Evangelho segundo João. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Hoje, 9 de novembro, a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão, um presente do imperador Constantino para se tornar a sede do bispo de Roma no século IV. É, portanto, a Catedral da Diocese de Roma, a primeira basílica do cristianismo, a sede de vários concílios ecumênicos e a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. Mas esta celebração não visa focar nas maravilhas arquitetônicas de um templo de pedra. Antes, te convida a te sentir como uma igreja universal, unida na fé e no amor ao Papa, e, acima de tudo, a lembrar que tu também és um templo, uma pedra viva na construção do templo de Deus. Por ocasião desta festa da dedicação da Basílica de Latrão, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiro, São Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios: Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Saiba que Deus habita em nós, que pelo batismo fomos constituídos templo de Deus e que onde quer que estejamos, devemos ser presença de Deus para aqueles que nos cercam. Consideremos ainda mais, por um momento, que ao receber Cristo na Eucaristia, nós mesmos nos tornamos tabernáculos, sacrário, corpo de Cristo. Perguntas-te: és um lugar de encontro com Deus para os outros? Jesus Cristo, que habita em ti, pode ser vislumbrado em tua vida? Em segundo lugar, na festa de hoje, nos é oferecido o texto da expulsão dos mercadores do templo por Jesus, segundo o relato de João. Acredita-se frequentemente que Jesus realizou essa ação para impedir que o templo de Deus se tornasse um mercado e um local de negócios. E certamente há algo disso, mas é muito mais. Na verdade, resume praticamente toda a mensagem e o mistério de Jesus. A primeira coisa a entender é que o Templo de Jerusalém era o coração da fé judaica, onde se acreditava que Deus habitava, o local de adoração e sacrifícios oferecidos ao Senhor. Mas era um lugar de exclusão absoluta. Era composto de diferentes recintos, um dentro do outro. O mais externo era a esplanada, o chamado Pátio dos Gentios, onde todos podiam entrar. No recinto seguinte, sob a ameaça de morte, somente judeus podiam entrar, nunca gentios. Mas também não podiam os impuros, onde se encontravam os doentes, os cobradores de impostos e os pecadores públicos. No recinto seguinte, somente homens. O próximo, apenas os sacerdotes. E ainda o próximo, o último, que se chamava Santo dos Santos, onde eles diziam que Deus habitava, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, na festa da expiação.
Quando Jesus entra no templo e derruba as mesas dos cambistas, que ofereciam a moeda do templo a bons juros, e dos vendedores, que vendiam os animais para serem sacrificados, é como se Jesus dissesse: esse sistema não é de Deus, essa adoração não é o que Deus quer, não ofereçam essas coisas a Deus. É como dizer: a verdadeira adoração a Deus exige que não haja distinção entre judeus e estrangeiros, entre homens e mulheres, entre os saudáveis e os doentes, isto é, entre pessoas que deveriam ter a bênção do Senhor e aqueles que não têm. Deus ama e acolhe a todos, sem distinção. Todo ser humano é abençoado, sagrado e recebido por Deus, que não demonstra parcialidade. O evangelista João ligará esse episódio à morte e ressurreição de Jesus. O verdadeiro templo é Jesus. Em sua morte e ressurreição, conhecemos a Deus. Ele é o lugar onde encontramos o Senhor. Tu és um lugar daqueles que discriminam e fazem distinção entre as pessoas? Ou já experimentastes que Deus acolhe todos os teus filhos e se aproxima deles, especialmente dos mais necessitados? Em terceiro lugar, quero aproveitar dessa ocasião para falar sobre a igreja enquanto edifícios. As igrejas são sinais visíveis da presença de Deus entre nós e expressão concreta da fé de um povo que se reúne para cultuá-lo. Embora Deus não precise de um espaço físico, nós, seres humanos, necessitamos de lugares que nos ajudam a encontrá-lo, a reconhecê-lo e a viver nossa fé de forma comunitária. A igreja é casa de oração e símbolo da casa do Pai para a qual caminhamos. Nela ouvimos a palavra de Deus, celebramos a Eucaristia e experimentamos a comunhão dos santos. Por isso, as igrejas devem ser cuidadas com zelo, simplicidade e dignidade, assim como devemos cuidar do templo interior que somos nós. O respeito ao espaço sagrado revela o grau de nossa consciência sobre o mistério que ali se celebra. Mesmo sabendo que um dia esses templos desaparecerão, o culto verdadeiro que prestamos a Deus nos transforma e nos prepara para a eternidade. Somos templos vivos de Deus, mas formados e nutridos no templo de pedra, onde a igreja viva se reúne. Perguntas-te: tens consciência da importância espiritual da igreja como lugar de encontro com Deus? Teu comportamento dentro da igreja-templo reflete reverência, respeito e fé no sagrado? Que esta festa da dedicação da Basílica de Latrão te faça sentir não só a Igreja Universal, o povo de Deus juntamente com o Papa Leão XIV, que nos preside no amor, mas também a ti mesmo um templo de Deus, ou seja, um lugar de encontro dos outros com Deus. Um Deus que ama todos os seus filhos e quer que todos o encontrem, através de nós e do templo sagrado.